Olá, está no ar mais um Vida em Condomínio. Você, corretor de imóveis, advogado, administrador de condomínios, esse é o seu canal para que você possa tirar todas as suas dúvidas e saber tudo sobre condomínios. No tema de hoje falaremos sobre os direitos e deveres de condôminos. Precisamos voltar mais uma vez ao tema e conversar quem é o condômino. Então, condômino é aquele que tem o título de propriedade. Está definido no 1334, é aquele que tem o direito de propriedade, que tem o nome na matrícula do imóvel. Ou, apesar de, tecnicamente, não ser proprietário na matrícula do imóvel, ele tem um título que equivale, ou seja, um compromisso de compra e venda, ele é um cessionário de direito. Aqui temos a foto do pai, da mãe e do filho. Então, quem é o condômino? É só aquele que consta na matrícula? É só o titular? A mulher, eventualmente, vai ser condômina. A gente vai ter que verificar qual o regime de casamento. Então, se for comunhão parcial de bens, o que foi adquirido na constância do casamento, ela passa, sim, a ser condômina. Se foi adquirido antes da constância, na comunhão parcial de bens, a esposa não vai ser condômina. E o filho? O filho não é condômino. As pessoas fazem uma confusão, muitos filhos representando os pais, maiores de idade, logicamente, porém, para a justiça, aos olhos do direito condominial, ele não é condômino, porque ele não é o proprietário, ele é um representante do proprietário. Então, para estar numa assembleia de condomínios, ele deve sim estar representado através de uma procuração. Essa procuração poderá ou não ser exigida à firma reconhecida, depende do que tiver estabelecido naquele regimento interno e na convenção daquele prédio, ou se a assembleia instalada assim solicitar. Então, vamos propriamente dito ao tema do dia. São direitos dos condôminos. Vamos fazer brevemente a leitura desses direitos. Usar e fruir livremente e dispor das suas unidades. Usar das partes comuns conforme sua destinação e contanto que não exclua a utilização dos demais copossuidores. Votar nas deliberações da Assembleia e delas participar estando quite. Esse é um tema muito importante, a participação, o voto na Assembleia estando quite. Vamos chegar lá. Então, ao primeiro item do 1335. Usar, fruir e livremente dispor das suas unidades. O direito de propriedade, ele é garantido pela Constituição Federal. A gente costuma dizer que aquela residência é o local onde a pessoa tem que ter o seu descanso, inclusive é um asilo inviolável. Ali ninguém pode adentrar sem a autorização do proprietário da casa. Se alguém adentrar, nós temos alguns casos onde o síndico entende que pode entrar dentro de uma residência, ele não pode, é uma propriedade privada. Se ele adentrar numa residência sem autorização, ele está cometendo um crime de invasão de domicílio previsto no artigo 150 do Código Penal. Então, para que estou dizendo isso? Porque a primeira situação é usar e fruir livremente da sua unidade. Então, dentro daquela residência, você pode fazer o que você bem entender e ali não podem adentrar pessoas sem a sua autorização. Em contrapartida, logicamente, existem limites para que você adentre na residência, para que você possa fazer o que você quiser dentro da sua residência. Esse limite, nós estamos falando do direito de vizinhança. Então, você pode fazer tudo o que você quiser na sua residência, protegido pela Constituição Federal, ali ninguém pode adentrar, nem uma força policial, somente com mandato judicial. Você tem um local protegido pela Constituição. Em contrapartida, você precisa respeitar o sossego, saúde, segurança e as demais situações dentro de uma residência. Então, o que limita esse direito de propriedade é a perturbação, sossego, saúde, segurança ou aos bons costumes. Então, eu posso ver TV na minha casa,
Posso. Posso ver uma TV alta? Posso. Posso ver alta ao ponto de perturbar o meu vizinho? Não, não posso. Eu estou perturbando o sossego alheio. A perturbação do sossego alheio, inclusive, é crime aos olhos da lei. É um crime, é uma lei de contravenções penais, o artigo 42, perturbação ao sossego alheio. Da mesma forma, eu ter animais em condomínios. Eu posso ter um animal dentro do condomínio? Posso, logicamente. A convenção pode impedir isso? Não, não pode. A lei permite, direito de propriedade, eu posso ter na minha casa o que eu quiser. Logicamente que eu não posso ter um animal com problemas. Daí nós voltamos às limitações, que não são apenas do direito de vizinhança. Nós vamos ver dos deveres também dos condôminos no artigo seguinte. Então, se esse animal estiver, por exemplo, doente, se esse animal latir de forma intermitente, isso é limitador ao exercício do direito de propriedade, ok? Da mesma forma, nós temos aqui um megafone. O barulho, a perturbação sonora tem sido uma das situações que mais tem incomodado a vida em condomínio. As pessoas têm se aglomerado cada vez mais em edifícios e as reclamações mais constantes são em cima de uma perturbação de barulho. Então, o que fazer? Realmente é uma situação complicada e muito delicada, porque muitas vezes não trata-se apenas da perturbação do barulho que a pessoa está fazendo. Eu posso estar numa residência onde as paredes não isolam o som, ou eu posso estar falando de pessoas que têm uma tolerância menor para o barulho. Então, para isso existe uma legislação federal que estabelece quais são os decibéis permitidos. Logicamente que no dia a dia é muito complicado você auferir. A gente tem até alguns condomínios que tem aquele medidor, mas o importante é, sempre que houver uma perturbação sonora, uma perturbação excessiva, se relate a portaria, chame-se o zelador. Muitas vezes um simples interfonar resolve a situação. Ou, caso não resolva, você relata isso no livro de reclamações, faz uma reclamação formal ao síndico, à administradora, que vão averiguar. Toda vez que ocorrer um barulho, o síndico deve levar uma ou duas testemunhas ou o zelador, constatar e, se for caso, conforme a convenção, aplicar ou não uma penalidade. Em casos mais graves, esse tipo de problema acaba se tornando um problema judicial e na justiça o juiz determina uma perícia para medir quais são os decibéis auferidos e se encontra ou não a pessoa dentro da lei. Aqui temos um exemplo de um regulamento interno, apenas para que vocês entendam como que funciona o regulamento interno nos termos da perturbação. Então, o condomínio tem o direito de usar, administrar e fruir suas unidades autônomas, segundo a sua conveniência. Estamos falando dos condôminos, sobre a condição de não prejudicar igual direito às demais, observando e fazendo observar por quem fizer as vezes na ocupação da unidade autônoma os preceitos dessa convenção e do regimento interno, e não comprometer ou permitir que alguém por eles comprometa a segurança, categoria e nível moral do condomínio. Então, a limitação ela é estabelecida por uma legislação e o regulamento interno, a convenção, também regula aquilo que pode e o que não pode ser feito dentro do condomínio. Vamos para o item 2. Usar das partes comuns conforme sua destinação e contanto que não exclua a utilização dos demais copossuidores. Um dos direitos básicos dos condôminos é utilizar as suas áreas comuns, porém, ele não pode utilizar essas áreas comuns da maneira que ele entender. A utilização dessas áreas comuns, ela está definida onde? Ela está definida no ato constitutivo, na convenção. Eu não posso simplesmente alterar uma destinação ou usar uma área conforme me interessar. Por exemplo, eu estou no salão de festas e resolvi fazer ginástica no salão de festas. Temos inclusive uma demanda recente, onde, através de uma ação de obrigação de não fazer, o condômino foi impedido de utilizar o salão de festas para
realizar exercícios com um professor particular. Por quê? Porque no ato constitutivo da convenção diz que aquele salão é para a realização de festas ou similares. Então, eu não posso desviar ou prejudicar a utilização. Um outro exemplo de prejudicar a utilização seria realizar uma aula de natação, por exemplo, sem deixar com que as pessoas utilizem a piscina, ou utilizar o espaço fitness ou academia de forma que algum morador não consiga também utilizar. Logicamente que você também tem o direito de usar um personal, mas para isso o que nós precisamos verificar é um regramento. Se esse regramento não estiver na convenção e nem no regimento interno, a Assembleia vai se reunir a pedido do síndico, do corpo diretivo, e vai estabelecer, por exemplo, das 8 às 9 da manhã fica autorizado o personal, ou apenas uma esteira poderá ser utilizada por personal durante na sala de ginástica, e assim por diante. Agora, dos direitos dos condôminos, o que eu julgo o mais importante e o que devemos prestar maior atenção. Então, o condômino tem o direito de votar nas deliberações da Assembleia e delas participar, estando quite. O que isso quer dizer? Que ele pode votar, o condômino, não está falando de um morador, nem do inquilino, está falando do condômino, ou seja, a votação é restrita a condôminos. Logicamente que caso aquele condômino não possa comparecer, ele pode sim ter um procurador, passar uma procuração, conforme já falamos em programas anteriores. E dela participar estando quite. Então, a leitura do artigo, a simples leitura do artigo, a letra morta da lei, a interpretação literal, me leva a entender que o condômino que não estiver quite, ele não pode inclusive participar da Assembleia. Se ele estiver sentado lá no fundo, ele está participando? Eu entendo que sim. Participar quer dizer estar no recinto da Assembleia. Então, se eu tiver um condômino sentado ali, que não está quite, em tese ele nem poderia estar ali sentado. Logicamente que os condomínios, já é uma questão cultural, toleram que devedores estejam no recinto, porém não votem. Porém, a interpretação literal me leva assim a entender que ele não poderia nem estar ali presente. Não sou só eu que estou dizendo. Peguei aqui parte de um acórdão do desembargador Francisco Loureiro, aonde ele diz o seguinte: não poderia realmente o condômino inadimplente participar e votar na Assembleia que promoveu o sorteio de vagas de garagem. Então, por estar inadimplente, ele não poderia nem participar, nem estar ali no recinto. Já vamos entrar nessa questão das vagas de garagem, aproveitando o acórdão do ilustre desembargador Francisco Loureiro. Qual é a situação? Você não pode, tudo que se relacionar ao direito de propriedade, você não pode impedir que o condômino participe. Então, apesar de que ele não pode estar no recinto, mas ele também não pode ser impedido de exercer o direito de propriedade. Então é uma situação dúbia. Como resolver essa situação? Se ele não estiver presente, exercendo o que diz o inciso 3 do 1335, você não pode, você síndico, gestor, aquinhoá-lo com a pior das vagas. Então, ele não pode ser deixado para depois. Ou você exclui ele conforme o 1335, porém não aplique uma sanção lateral, conforme o desembargador menciona no acórdão, deixe com que ele escolha em igualdade de condições, ou, por tratar-se de direito de propriedade, você abre uma exceção e permita que ele esteja no recinto escolhendo uma vaga. Vai depender da cultura daquele prédio, do que diz aquela convenção. Então,
Agora, mais uma vez, no entendimento do desembargador, que é o meu e o predominante, em outras palavras, lícita a vedação, participação do autor em assembleia, em razão do disposto no 1335-3, que é o que estamos lendo, do Código Civil, porém, nem por sombra importa e nem acarreta ser aquinhoado com a pior vaga, após escolha dos adimplentes. Então, o que nós precisamos entender é que a participação em assembleia é para os adimplentes, inclusive fisicamente ele não poderia estar lá, porém tem se tolerado por uma questão cultural, e quando se tratar de questões que envolvam escolhas, de exercício ao direito de propriedade, ele não pode ser privado de escolher em igualdade de condições. Caso ele não escolha, ele não pode ser sorteado em diferente condição aos demais. Estamos recebendo uma pergunta, vamos verificar. Lembrando que você pode mandar as suas perguntas através do chat do site da tvcrescsp.gov. A pergunta vem de São José dos Campos, do Luiz. Quando o síndico está usando áreas comuns para uso particular? Como resolver isso? Bom, vamos tratar mais para frente do exercício do síndico, as obrigações estabelecidas no 1348, mas o síndico ele não pode usar áreas comuns de forma particular. Isso com certeza infringe o que diz a legislação, o que diz a convenção e o regulamento interno. Então precisa verificar o caso prático, e uma situação dessa pode inclusive embasar a destituição desse síndico por má gestão ou por uso irregular do condomínio. Mande sua pergunta. Se ficou qualquer dúvida, Luiz, retorne que nós mais uma vez responderemos. Agora vamos partir para os deveres do condômino. Então, todos aqueles que têm direito também têm deveres. Então, temos aqui 4 incisos extremamente importantes. Vamos fazer rapidamente a leitura deles para que possa caber dentro da nossa aula. Vamos deixar só para uma aula específica o condômino antissocial, que trata do parágrafo 1º e do parágrafo 2º. Então, primeiro item, são deveres dos condôminos contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção. O que isso quer dizer? Quer dizer que a forma corriqueira, a forma usual para o rateio das despesas é fração ideal. Ou seja, o ato constitutivo é estabelecido um valor decimal ou fracionário, aonde é atribuída uma fração, um valor nominal para cada unidade, levando em conta o tamanho da área privativa de cada unidade e a parcela que ela tem das áreas privativas. Então, estabelece uma fração ideal no ato constitutivo e, com base nela, é realizada, via de regra, o rateio das despesas. Porém, o condomínio pode dispor de forma diversa. Por quê? Porque a própria lei diz, salvo disposição em contrário na convenção. Então, se a convenção daquele condomínio, o ato constitutivo, entender por bem que a fração seja por unidade, sem que isso represente uma situação prejudicial a uma das unidades, conforme já falamos em aulas anteriores, é possível. Então, as unidades têm praticamente o mesmo tamanho, minimamente, e o condomínio entendeu por bem que seja cobrado por unidade e não mais por fração ideal. Isso é possível conforme estamos lendo o artigo 1336, inciso 1. Porém, o que precisa ficar claro é que a qualquer momento o condomínio pode mudar a forma de rateio. Isso não quer dizer que ele está mudando a fração ideal. A fração ideal existe, a mudança da fração ideal não deve ser realizada, apesar de possível, porém,
é um ato mais complicado. A alteração da fração ideal requer unanimidade dos condôminos e uma série de alterações no registro de imóveis, na matrícula apartada, inclusive com a contratação de engenheiro para modificar a especificação. Porém, a forma de rateio ela pode ser alterada independente da mudança ou não da fração ideal. A fração ideal ela vai continuar ali, porém, a forma de rateio eu posso alterar mudando a convenção. Alteração da convenção, 2/3 dos condôminos do todo podem se reunir em assembleia específica e alterar a forma de rateio. Vamos ao inciso 2. Não realizar obras que comprometam a segurança da edificação. Olha que foto interessante que eu trouxe para vocês. Vocês acham que essa obra está comprometendo a segurança da edificação? Uma varanda, se essa varanda fosse em balanço, provavelmente essa varanda tinha despencado. Então, o condômino ou o morador, o inquilino, fez uma obra e usou a varanda de depósito do material. Então, isso com certeza coloca em risco toda uma edificação e faz parte do que estamos trazendo aqui, não realizar obras que comprometam a segurança da edificação, tá? Então, caso ele faça isso, a situação nem deveria chegar a esse ponto. O síndico já deveria ter notificado, a administradora já devia ter notificado e impedido essa situação. Caso ele insistisse, o condomínio poderia judicialmente impedir com que ele mantesse esse material aí. Nós temos agora rapidamente, vamos falar também da BNT 16/280 de 2014, que traz normas, traz um regramento especial para a realização de obras dentro do condomínio. Então, toda vez que for ser realizada uma obra, aquele que vai realizar a obra deve atender à legislação vigente. Não obstante a necessidade do atendimento à legislação vigente, ele tem que apresentar projeto, escopo dos serviços que vão ser realizados, o cronograma da reforma, os dados da empresa que vai realizar essa obra, bem como os profissionais, e apresentar para o condomínio um termo de responsabilidade técnica. Ele tem que ter um engenheiro que vai estar atrelado a isso, que vai responder por essa edificação, por essa obra, e vai se responsabilizar. Então, esse termo de responsabilidade técnica, junto com os demais projetos, é o ato inicial, é onde o síndico deve ou não liberar, franquear a entrada, o início dessa obra. Então, aqui nós verificamos comunicação responsável legal da edificação antes do seu início. Então, o condômino sempre precisa submeter ao síndico o início da realização da obra, e essa obra deve atender à segurança daquela edificação e não conforme vimos naquela tela anterior, onde a varanda estava servindo para guardar materiais. E, por fim, o penúltimo inciso do 1336 fala em não alterar a forma e a cor da fachada das partes e esquadrias externas. Então, nós temos dentro das obrigações do condômino não alterar a forma e a cor da fachada. Vamos falar de uma situação, alteração de fachada, num programa específico, bem focado nisso. Porém, o condômino ele não pode entender que aquela área externa, por mais que seja uma varanda ou o hall, que também compõe a fachada, e alterá-lo e pintar. A alteração dessa fachada requer o voto de unanimidade. Lembrando que situações como envidraçamento, ar-condicionado, eles podem sim ser padronizados, mas devem passar por uma assembleia, para o entendimento de um colegiado em assembleia, para entender o que pode e o que não pode ser feito, contanto que mantenha a unidade arquitetônica daquele prédio. Então, esse é um prédio onde tomou cuidado com as alterações de fachada. Tem o envidraçamento que foi aprovado, o ar-condicionado também está permitido, porque nesse nosso caso hipotético a convenção permite a instalação do ar-condicionado, se não permitisse não era possível. Nesse outro caso, nós temos um prédio extremamente
alterado, cada um pôs um toldo, tem ar-condicionado pendurado. Aonde você quer morar? Então, o prédio, todo o condomínio começa, ele é entregue de forma correta pela construtora. Por isso que nós temos que cuidar para que ele não chegue em situações extremas como essa que nós estamos trazendo, e isso acarreta inclusive na desvalorização do seu bem, do seu patrimônio. Então, essa é a diferença de você entender a legislação de condomínio, de você ter um bom gestor, ter um bom síndico e ter um bom advogado cuidando do seu patrimônio. Então, agora o último item, o item 4, para que possamos finalizar a aula de hoje: dar às suas partes a mesma destinação que tem a edificação e não as utilizar de maneira prejudicial ao sossego, salubridade, segurança dos possuidores ou aos bons costumes. Então, isso volta um pouco no 1335.1, que ele nos traz o que nós podemos fazer dentro da edificação. Então, utilizar ela conforme a destinação. Qual é a destinação? Aquela prevista na convenção. Eu comprei um condomínio, uma unidade num condomínio residencial, eu não posso colocar um escritório ali. Ah, mas é só um escritório. Você não pode receber pessoas, a não ser que fosse um condomínio misto. Então, algumas atividades comerciais, como você receber um cliente ou uma situação esporádica, isso realmente é tolerado, mas utilizar aquela unidade como estabelecimento comercial, se desvia a finalidade, não é permitido. E não utilizar de maneira prejudicial o sossego, salubridade, segurança ou aos bons costumes. Tá? Então, manter um animal latindo de forma intermitente é não utilizar de maneira, utilizar de maneira prejudicial o sossego. Brigas de casais com barulhos excessivos também prejudica o sossego. Porém, ter um animal dócil, não importa o tamanho, vamos discutir também mais para frente sobre animais em condomínios, é permitido. Ele está ali, ele não está prejudicando. Descer no elevador sem camiseta, isso atenta contra os bons costumes. Logicamente que em São Paulo, por exemplo, no litoral isso já não atentaria. Então nós precisamos também ponderar o local que a situação é praticada. Vamos agora para mais uma pergunta. O Carlos de São Paulo diz que estava furando uma parede no horário onde o barulho é permitido, mas mesmo assim alguém se incomodou. Ligou para o zelador e me disse que não podia fazer barulho. Quem está certo? Carlos, é uma pergunta extremamente interessante, você tem razão. Você pode sim realizar pequenos reparos dentro do horário permitido, porém é de bom tom que você interfone para aquela pessoa que mora em cima ou embaixo, para que mantenha um convívio harmônico, e pergunta: olha, eu vou furar a parede, esse horário te incomoda? Poxa, Carlos, faz isso daqui a meia hora, meu filho está dormindo. Então, você viver dentro de um condomínio, por mais que exista sim um regramento, precisa também de bom senso, e algumas vezes você precisa saber ceder, por mais que você esteja nos seus direitos. Então, eu entendo que você esteja certo, você pode furar, você não é obrigado a parar, porém você pode furar daqui a meia hora para não arrumar confusão. Esse seria um caminho. Então, vamos resumir a aula de hoje. Estamos fechando mais uma vida em condomínio com o tema direitos e deveres dos condôminos. Falamos dos direitos dos condôminos, de usar, fluir e livremente dispor das unidades, usar das partes comuns conforme destinação, limitada ao direito de vizinhança, contanto que não exclua a utilização dos demais, votar nas deliberações e delas participar, ou seja, estar fisicamente. Essa é uma situação que nós discutimos, que também deve ser analisada com ponderação. E dos deveres dos condôminos: contribuir para as despesas na proporção das suas frações ideais, salvo disposição encontrada na convenção, ou seja, a convenção vai poder definir de forma diversa. Não realizar obras que comprometam a segurança, conforme vimos aquela varanda, aquela situação complicada. Não alterar a cor da fachada, não alterar a fachada somente por unanimidade.
algumas situações como padronizações também podem ser feitas, e dar às partes a finalidade que tem a edificação e não utilizar de maneira prejudicial sossego, saúde e segurança dos demais possuidores ou os bons costumes. Estamos finalizando aqui mais um Vida em Condomínio. Assista na próxima segunda-feira às 10 horas mais um programa destinado a você, usuário do condomínio, seja síndico, condôminos, administrador ou simplesmente um morador. Obrigado e até o próximo programa.